dia 21 de janeiro de 2019, eu tive um sonho. Este sonho ocorreu entre as 7 horas da manhã e 7h10. Porque às 7 da manhã o meu despertador, ele despertou e eu desliguei e voltei a dormir. Dormi e acordei às 7h10 da manhã. O meu sonho teve uma durabilidade de 10 minutos apenas, porém com muitas informações importantes. Tudo que eu vou dizer aqui vai ter muita gente que poderá discordar do que eu vou dizer. Porém, cada um tem um pensamento. Analise e tire suas conclusões a respeito disso que eu vou dizer aqui. O dia 21, vocês se recordam que no dia 20 para o dia 21 de janeiro de 2019 aconteceu a lua de sangue de lobo. Isso também poderá ser um sinal da parte de Deus. Então, eu vou iniciar falando sobre o meu sonho. Eu sonhei que eu estava na casa da minha avó e lá havia uma festa e tinha muita gente. De repente, no quintal da casa da minha avó, estava entrando nessa festa Emmanuel Macron, presidente da França. Ele estava bem trajado, de terno e gravata. Nisso, assim que ele entrou, ele passou por mim, na minha frente, e olhou em direção a mim. Nesse momento, quando ele olhou e virou seu rosto olhando para mim, eu vi que ele estava mais belo do que nunca, e seus olhos claros se destacavam e estavam brilhando. Seus olhos brilhavam muito. Porém, no mesmo instante, eu tive um discernimento. E eu pensei comigo assim no sonho: realmente ele é o anticristo. Eu pensei comigo no sonho. E apesar dos olhos dele brilhar daquele jeito, eu pude perceber por discernimento espiritual no meu sonho que ele tinha um olhar maligno. As outras pessoas não perceberam isso. Porém, se perceberam, não comentaram nada. Após isso, eu quis me aproximar dele e comecei a conversar com ele. Nesse instante, ele parecia ser uma pessoa normal, de aparência normal e comum. E ele começou a conversar comigo muitas coisas, porém eu não entendia tudo que ele falava, porque ele conversava em diversos idiomas e ele misturava, era como se fosse uma mistura de inglês, francês, espanhol e outros idiomas. E eu vendo aquilo, perguntei para ele: por que você está falando diferente do que você costuma falar? Nesse momento ele me respondeu, mas eu não pude entender o que ele disse. Eu acredito sinceramente que isso representa o seguinte: o fato dele falar diversos idiomas misturados significa que ele atingirá e se comunicará e conquistará diversas nações e todos o amarão. Porque no sonho, um detalhe, ele era muito agradável de ficar perto dele. Ele atraía as pessoas, era como se fosse um imã. Depois disso, eu dei a volta no quintal e ele me acompanhava. E se aproximou de mim, de repente, uma mulher. E me disse: por que aqui tem essas imagens da Igreja Católica? E essa mulher, que eu não pude ver o rosto,
estava bastante nervosa e estressada. E eu respondi a ela: eu não sei, porque aqui na minha casa, na minha família, não tem ninguém católico. Deve ser alguém que está na festa e trouxe essas imagens aqui. Nesse momento que eu disse que na minha família não existia ninguém católico, Emmanuel Macron olhou para mim com os olhos arregalados, tipo, esperando, como se ele estivesse esperando eu dizer e confessar qual era a minha verdadeira religião. Nesse momento eu achei bastante estranho, porque eu sei que o anticristo, ele irá perseguir a igreja e os cristãos. E isso faz todo sentido quando eu vi isso no meu sonho. Depois disso, eu caminhei sozinha e entrei na casa da minha avó. Lá estava minha mãe, minha prima e a filha dela. Minha prima estava segurando uma cordinha com uma coleira. E olha para vocês verem que coisa mais estranha agora essa parte do sonho. Mas a coleira que ela estava segurando, essa cordinha que ela estava segurando tinha uma coleira na ponta. E essa coleira estava em um sapo. E este sapo era grande e diferente. Ele era muito diferente. Ele era um sapo, vamos dizer assim, um sapo mais bonito do que esses que a gente vê nos brejos por aí, tá? E ele estava vestido com enfeites de pedras, como se fossem pedras preciosas, cheios de adornos. E eu achei muito estranho aquilo e perguntei para minha prima: é de estimação? O que você dá para ele comer? E ela disse: algum pouquinho de comida, mas é difícil ele sair dali, que era o cantinho que o sapo ficava, né? E ela disse assim: a gente chama ele uns 20 minutos para depois ele vir. No sonho eu chamei ele, mas ele não veio. Só veio um cachorrinho que estava ao lado. Então, gente, o que eu entendi aqui nessa parte do sonho? O sapo, ele é uma representação de um demônio, né? E o que eu entendi? O demônio que ainda está preso, tá? Assim como o anticristo ainda não pôde se manifestar, da mesma forma esse demônio estava preso ali, tá? É como se fosse uma comparação, uma representação aí, tá? Aí, nesse instante, eu parei e pensei assim comigo, né? Já sei o que eu vou fazer. Eu pensei assim: eu vou até lá e vou perguntar para o Emmanuel. Era como se eu quisesse jogar o verde para colher o maduro, né? Como diz, eu queria caçar dele alguma resposta para me ter a certeza que ele era o anticristo, né? Então eu pensei assim comigo no sonho: eu vou perguntar para ele o seguinte: se você tivesse um dia o poder de governar o mundo inteiro, o que você faria a respeito dessas várias e diversas religiões que tem no mundo todo? Eu pensei comigo de sair lá fora e fazer essa pergunta para ele no sonho. Porém, quando eu terminei de pensar isso, o sonho acabou e eu acordei às 7h10 da manhã. E eu achei bastante estranho porque, para vocês verem, eu não sei se é coincidência, não sei, o sonho foi no dia 21 de janeiro, tá? Essa lua de sangue de lobo foi do dia 20 para o dia 21. E o sonho foi dia 21, das 7 da manhã às 7h10, tá? Fazendo uma comparação, quando eu percebi a respeito das datas, eu me lembrei, até a última postagem que eu fiz foi a respeito de um sonho que um pastor teve, que o anticristo, ele se apresentou ao mundo todo através da ONU, no dia 31 para o dia 1º de 2021.
no ano de 2020 para o ano de 2021. Aí eu lembrei dessas datas, que no sonho dele, ele viu o anticristo se apresentando, e o anticristo do sonho dele, ele viu que era o Emmanuel Macron, tá? E o anticristo, ele aparecia, né, nos telões, nas televisão, todo meio de comunicação, ele parecia dando discurso dele na passagem de ano do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021. Aí eu lembrei dessa data, né? 2020 para 2021. No sonho, a minha prima disse que tinha que chamar ele uns 20 minutos primeiro para depois ele vir. Ela disse assim. E depois, quando eu acordei, e logo mais à tarde, eu percebi que o meu sonho foi no dia 21 de janeiro. E aí eu fiquei pensando nessas datas. Será uma coincidência? Será alguma confirmação, alguma coisa? Então, meus irmãos, esse sonho aí, eu fiquei muito pensativa, assim. Que nem hoje é dia 26/1. Eu tava até pensando se eu postava, eu fazia esse vídeo, colocava esse áudio ou não. Eu ficava pensando assim, né? Falei assim, nossa, eu não quero transmitir nada que seja algo duvidoso, mas o que eu tô repassando aqui nesse vídeo foi o que eu sonhei, tá? Inclusive, eu assisti outros vídeos falando sobre este Emmanuel Macron e eu achei bastante razoável até os relatos do sonho, das revelações. E assim, não é por nada não, mas eu não fico só analisando as coisas com base nos sonhos, revelações. Não, eu vou buscar também na palavra algo que se encaixe com aquilo que aconteceu em sonho. Eu vou fazer uma pesquisa sobre notícias, relatos sobre a economia, sobre as leis. Eu estou sempre de olho em tudo isso para que eu possa tá entendendo melhor o que está acontecendo, porque os sinais são muitos. O dia da vinda do Senhor está bem próximo, né? E eu vou deixar aqui esse vídeo. Quem tiver alguma opinião sobre esse sonho que eu tive, pode deixar nos comentários, né? E eu acho que, na minha opinião, todos os cristãos deveriam buscar informações também, sabe? Porque eu vejo que os cristãos de hoje em dia perdem tempo com muita bobagem, coisa que não interessa. Mas se cada cristão estivesse estudando a palavra e se estivesse pesquisando e buscando informações e pedindo a revelação de Deus, eu acredito que haveria um despertamento espiritual em cada um, individualmente. Porque a igreja precisa disso. A igreja precisa estar preparada pelo que há de vir. Porque não adianta fulano entrou na política agora e vai solucionar os problemas do Brasil. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Primeiro as coisas têm que ficar muito ruins, tá? Para depois surgir o anticristo como salvador da pátria, né? Como salvador do mundo. E aí então a vinda do Senhor. Tá? Então, a tendência é piorar, tá? Não é ser pessimista nem nada, mas cada um precisa, de alguma forma, se proteger,
ter tudo planejado, ter uma reserva de dinheiro, procurar organizar as finanças, procurar ter algum estoque de alimento preparado, algum lugar que você possa recorrer, se esconder. É necessário que haja tudo isso, porque as catástrofes naturais começarão a acontecer, né? E não só isso, mas a crise mundial financeira vai piorar e muito, tá? Guerras vão vir, muitas coisas vão acontecer, e nós devemos nos preparar tanto espiritualmente quanto psicologicamente e materialmente. Por quê? Tem gente que vai falar assim, mas você não tem fé em Deus? Por que você quer se preparar assim, 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 assim? Claro que eu tenho fé, porém, nós devemos fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, tá? Porque de repente a gente pode até morrer antes, mas aquilo que a gente preparou e organizou pode ficar para outra pessoa que precise aqui na Terra, né? Não é em vão essas coisas, né? E o próprio Jesus disse em Mateus 24, quando vir a abominação da desolação, que está no lugar santo, no lugar onde não deve estar, fuja para os montes, né? Quem estiver no campo não volte para a cidade, porque começará a ira de Deus destruir a terra e o anticristo também perseguir os cristãos. E nas cidades vai ser muito escasso o alimento, os preços vão mudar, vai ser implantada a marca da besta, a vida vai dificultar muito. Então quem puder ter um lugar para ficar longe das cidades, já vão se preparando desde já, porque tem gente que fala assim, olha, mas o anticristo é o genro do Donald Trump, mas o anticristo é o príncipe William, mas o anticristo é o Obama, mas o anticristo é o Donald Trump. As pessoas falam assim, mas raciocina comigo. Outros falam que é o Emmanuel Macron. Então, mas raciocina comigo. Qualquer um desses que for o anticristo, ele vai se manifestar a qualquer momento. A qualquer momento. Ou seja, não há mais tempo. Eles já estão aí. Se qualquer um deles pode ser o anticristo, eles já estão aí. Basta eles se manifestarem e assumir o cargo deles. Porém, eu acho que o Emmanuel Macron está mais ativo nessa questão. Ele que está fazendo as reuniões, ele que está chamando as nações para fazer acordo, e ele que está preocupado com Israel. Então, as coisas apontam mais para ele, né? Então, quem puder aí pesquisar sobre esse assunto, procurar se aprofundar mais, aprender mais sobre essas coisas, é melhor, sabe? Às vezes eu começo a falar isso para minha família, uns são cristãos, outros não, eu sou chamada de louca às vezes, porque as pessoas acham que eu tô falando abobrinha. As pessoas, ela quer viver na zona de conforto, achando que o Brasil, por exemplo, é um país intacto, que aqui nada vai acontecer. Não, imagina, vai passar fome, vai ter catástrofes naturais, vai acontecer isso, vai acontecer. Ninguém quer aceitar a realidade, tá? Do que vai acontecer. E as pessoas preferem acreditar que o fim dos tempos, a vinda do Senhor Jesus, vai ser daqui 100 anos. Ou seja, não vai pegar a época deles. Eles preferem acreditar dessa forma. Por isso que é complicado. Enquanto essas pessoas não abrirem a sua mente, a sua visão espiritual, buscar na palavra de Deus, buscar conhecimento e revelação do céu e buscar informação, eles vão continuar ficando cegos. E nós que temos a visão espiritual aberta, que nós temos entendimento da palavra, já devemos nos preparar e deixar as coisas preparadas até mesmo para esses que não acreditam agora, porém, quando começar a acontecer, eles vão acreditar. Então, eu vou deixar aqui esse vídeo, tá?
E que Deus abençoe a todos vocês, né? Que nós venhamos nos preparar cada dia, porque Jesus está voltando. Até o próximo vídeo.